Olá, eu sou o CD Silva. Uma das responsabilidades de maior impacto de um presidente, nos Estados Unidos ou no Brasil, é a indicação de juízes para a Suprema Corte. E como se esta eleição já não fosse controversa e polêmica o suficiente, a indicação de uma próxima juíza para a Suprema Corte foi adicionada como elemento nos debates. Você vai entender melhor essa situação agora no Super Terça. Faleceu nesta sexta-feira, aos 87 anos, a juíza da Suprema Corte Ruth Bader Ginsburg, conhecida como RBG. Era uma juíza muito popular e foi advogada da ACLU, uma organização que luta pelas liberdades civis. RBG foi indicada para a Suprema Corte pelo presidente Bill Clinton e, entre muitas outras decisões, integrou a apertada maioria de 5-4 em 2015 que proibiu os estados americanos de proibirem o casamento gay. Aqui você já deve ter observado uma diferença importante entre a Suprema Corte dos Estados Unidos e o STF. Lá nos Estados Unidos, a vaga na Suprema Corte é vitalícia. Aqui no Brasil, existe a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Era de 70 anos, mas foi modificada pela PEC da Bengala, aprovada quando o presidente da Câmara era Eduardo Cunha, que estava interessado em impedir Dilma Rousseff de indicar mais ministros. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, do Kentucky, já garantiu que o Senado vai votar a indicada por Donald Trump para substituir a vaga deixada por RBG. Só que tem um pequeno probleminha de precedente. Em fevereiro de 2016, último ano do governo Barack Obama, faleceu o juiz conservador Antonin Scalia, indicado para a Suprema Corte pelo presidente Ronald Reagan. Barack Obama indicou para sucedê-lo o juiz Merrick Garland, um centrista moderado, considerado inclusive à direita do Scalia nas matérias de direito penal. Mas a maioria republicana no Senado naquela época não quis nem saber e Merrick Garland não recebeu nem sequer uma audiência, ou seja, ele nem foi sabatinado no Senado. Os republicanos naquela época argumentavam que a decisão deveria caber ao próximo presidente e que não se deveria fazer esse tipo de audiência, de indicação, em ano eleitoral. Observem o que o senador da Carolina do Sul, Lindsey Graham, disse na época. I want you to use my words against me. If there's a Republican president in 2016 and a vacancy occurs in the last year of the first term, you can say, Lindsey Graham said, let's let the next president, whoever it might be, make that nomination, and you could use my words against me and you'd be absolutely right. Now I'll tell you this. This may make you feel better, but I really don't care. If an opening comes in the last year of President Trump's term and the primary process is started, we'll wait till the next election. And I've got a pretty good chance of being the judiciary. You're on the record. Yeah. All right. Hold the tape. Agora uma pergunta. Você acha que os eleitores do Lindsey Graham estão agora usando as palavras dele contra ele, como o próprio senador pediu, ou estão correndo para aprovar uma substituta para a RBG? Os republicanos têm hoje 53 cadeiras no Senado, o que é suficiente para aprovar uma indicação na Suprema Corte. Mas aí aparecem duas complicações. Primeira, duas senadoras republicanas já disseram que não vão votar uma indicação para a Suprema Corte até depois da eleição. A senadora Lisa Murkowski, do Alasca, e a senadora Susan Collins, do Maine. Mitch McConnell não prometeu confirmar a indicação de Trump ainda antes da eleição, mas fazer a audiência ainda durante este mandato. De qualquer maneira, a maioria vai se reduzindo. Mas os republicanos só precisam mesmo de 50 votos. Isso acontece porque, em caso de empate, o vice-presidente Mike Pence atua constitucionalmente como presidente do Senado e poderia confirmar essa indicação. O segundo fator complicador está nas próprias eleições para o Senado. A bandeira dos Estados Unidos tem 50 estrelas, são 50 estados, 2 senadores por estado, 100 senadores. Nos Estados Unidos, o mandato do senador é de 6 anos, então a cada 2 anos nós temos a renovação de 1/3 do Senado. Nesta eleição, nós vamos ter
35 eleições para o Senado, as 33 eleições regulares, mais 2 eleições especiais. Por exemplo, no Arizona, os eleitores vão escolher o substituto de John McCain, falecido em 2018. Atualmente, a vaga é ocupada interinamente por Martha McSally, que foi indicada pelo governador. Nos Estados Unidos não existe suplente de senador. Em alguns estados, quando um senador deixa o mandato antes da hora, o governador indica o substituto até o resto do mandato. Um ex-governador do Illinois já foi inclusive condenado e preso por cobrar propina para fazer essa indicação. Mas eu estou fugindo do assunto. O que interessa é que nesta corrida eleitoral, das 35 vagas em disputa no Senado americano, 23 são defendidas pelos republicanos e apenas 12 pelos democratas. Portanto, existem mais chances para os democratas de retomarem a maioria no Senado. E daí a pressa dos republicanos em fazer essa indicação para a Suprema Corte o mais rápido possível. Uma possível estratégia de Mitch McConnell é deixar a audiência e a votação para depois da eleição de 3 de novembro. Independentemente do resultado, os republicanos ainda terão maioria na casa e Donald Trump ainda será o presidente até pelo menos 20 de janeiro de 2021. Este tipo de sessão é chamada nos Estados Unidos de sessão lame duck, ou pato manco, que é aquela sessão logo antes da posse dos já eleitos. O presidente Donald Trump já indicou 2 juízes para a Suprema Corte, Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. Os dois são jovens, com menos de 60 anos. Se Donald Trump conseguir indicar a substituta de RBG antes de janeiro, e se for uma substituta jovem, esse legado de Donald Trump na Suprema Corte vai durar muito mais do que a sua presidência, seja ela de 4 ou de 8 anos. E uma última diferença entre a Suprema Corte americana e o nosso STF. Aqui no Brasil, a presidência do STF é exercida pelo ministro mais antigo que ainda não exerceu a presidência. Por isso, neste mês, o ministro Luiz Fux, indicado pela presidente Dilma Rousseff, assumiu a presidência do STF. Lá nos Estados Unidos, quem decide o presidente da Suprema Corte é o presidente dos Estados Unidos, e ele pode indicar um juiz diretamente para essa posição. Em apenas 3 casos na história da Suprema Corte, o presidente dos Estados Unidos indicou um atual juiz para o cargo de presidente da Corte. Atualmente, o presidente da Corte é John Roberts, indicado pelo presidente George W. Bush, e essa posição também é vitalícia. Bom, gente, ao contrário da vaga na Suprema Corte, o Super Terça não pode durar até o resto da vida. Então, até a próxima Super Terça!